Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Uma coisa que muita gente tem pedido no nosso vídeo é para a gente passar mais dicas de cinema, né? Porque como colecionador, também eu coleciono filmes e séries também, né? Nosso canal procura abordar vários temas ligados a esse universo da cultura, né? Os quadrinhos, o cinema, as séries de televisão, a literatura e o rock, né? O rock também sempre muito presente no nosso canal. Hoje eu quero falar com vocês aqui de um dos melhores diretores de cinema de todos os tempos, um cara que já está mais do que consolidado, que é um diretor, na minha opinião, obrigatório para quem gosta, primeiro, de cinema, de uma forma geral. Segundo, que gosta daquele trio maravilhoso que eu sempre cito, que é o MST. O MST do bem, tá? MST do bem, que é mistério, suspense e terror. Esses três gêneros, né, não chegam a ser bem gêneros de filme, mas eles estão muito intimamente ligados, e também um pouco do policial, né? O policial também tem um pouco a ver com esses gêneros, essas linguagens cinematográficas. Eu até prefiro chamar de linguagem cinematográfica mais do que gênero, porque gênero mesmo aí você tem o policial, é realmente um gênero, o mistério é realmente um gênero, apesar que às vezes as coisas se confundem, né? E também o terror também é um gênero. E quando você consegue juntar essas três linguagens do cinema, né? Que é a questão de você criar um mistério muito forte, onde a pessoa tem que desvendar o que está acontecendo, existe um grande segredo, né? O policial, que trata daquela coisa da perseguição, da obstinação de um determinado personagem em desvendar algum segredo, né? Ou resolver algum mistério, e o suspense, que permeia absolutamente tudo que é de bom no cinema, né? Se você for contar uma história para um amigo, quanto mais suspense você cria na hora de contar o desfecho da história, mais você torna a sua história interessante para qualquer pessoa, né? Pode ser a história mais simples do mundo, mas conforme você guarda um determinado segredo, faz um determinado mistério, você vai criando um suspense. Mas não é necessariamente, já falei isso em vários vídeos, não existe esse gênero suspense puro e simples. Você cria suspense em qualquer tipo de narrativa, numa ficção científica, num policial, numa aventura, num filme de ação. É meramente uma suspensão de solução, de resolução, né? Bom, deixando esse pequeno preâmbulo que eu fiz aqui, eu quero falar para vocês de M. Night Shyamalan, ou Shyamalan. M. Night Shyamalan, um diretor que é indiano, basicamente indiano, né? Mais americano do que indiano, né? Um americano, é um indiano descendente, né? Um americano descendente de indianos, né? E é um dos mais brilhantes diretores dessa nova geração, se é que se pode chamar já ainda ele de uma nova geração, já que ele debutou no cinema lá nos anos 90, né? No final dos anos 90, mais ou menos, né? E é um diretor que é praticamente uma garantia de um bom filme. Sinceramente, gente, ele tem, eu esqueci de contar aqui, me dá licença só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 filmes. Ele já fez 17 filmes, já está prometido para 2026, e o M. Night Shyamalan consegue manter um nível excelente nos filmes dele, praticamente imbatível. É difícil você apontar um diretor com uma produção já tão grande, né? Já com 17 filmes, e mantendo um nível tão alto como o Shyamalan. Sinceramente, eu não conheço nenhum, tá? Eu não conheço nenhum. Eu conheço outros que têm momentos absolutamente brilhantes, sensacionais, mas que têm filmes bem mais fracos, que não poderiam ser colocados no mesmo nível. Eu diria que nos filmes do Shyamalan, ele não tem nada que eu dê menos que uma nota 7, que é aquela nota mínima, né? Nota mínima de aprovação. Não tem. E eu diria que 90% dos filmes dele eu daria nota 10. Eu não tenho também a menor dúvida. Então eu vou fazer aqui um retrospecto dos filmes do
do Shyamalan, para você fazer a sua listinha aí, anotar na sua listinha e depois você ir vendo esses filmes aos poucos, tá? É muito interessante que muitas pessoas vão dizer assim para mim: "Ah, eu gosto desse filme, eu gosto desse outro filme, eu já gosto daquele outro filme", e você vai notando que você assistiu diversos filmes do Shyamalan, você gostou de todos eles e você não percebeu que você estava assistindo sempre filmes do mesmo diretor. O que é um indicador muito bom para você escolher seus próximos filmes. Eu tenho sempre essa curiosidade. Quando eu vejo um filme que eu considero um filme bem executado de uma forma geral, né? Porque o diretor ele é responsável por toda a produção do filme, né? Ele dá palpite em tudo, ele decide praticamente tudo. Então, quando um filme me agrada profundamente, eu tenho sempre a curiosidade, além de pesquisar um ator ou outro, mas também pesquisar um pouco sobre quem está na produção do filme, principalmente o diretor, que é a figura mais importante de todas. E o Shyamalan é imensamente, na minha opinião, o mais perfeito dos diretores de cinema que eu já a conheci, tá? Então vamos lá. Ele começou, o primeiro filme dele foi lá em 1992, chamava-se Praying with Anger, que não é um filme muito difícil de você achar, não. Seria o Rezando com Raiva, né? Com a Praying with Anger, de 1992. Mas esse filme não tem nada a ver com o estilo que o Shyamalan acabou imprimindo. Outra coisa, o Shyamalan, ele tem um estilo muito definido, mas muito definido. Pouquíssimos filmes dele se destacam dessa marca do mistério, suspense e terror. Praticamente nada. Todos os filmes dele são de mistério, suspense e terror. Vocês podem ter certeza disso. Então, se isso também é um gênero que te agrada, ele é mais do que nunca um diretor indicado para você. Bom, esse filme aí que eu desconsidero, não considero fazendo parte da filmografia dele, era um filme que não tem nada a ver com o estilo dele, ele ficou lá em 92. Depois, em 98, ou seja, 6 anos depois, então ele fez Wide Awake, né? Acordado, né? Muito acordado, é difícil traduzir isso aqui, né? 1998. Mas não foi o filme que apresentou ele para o grande público. O grande filme que apresentou ele para o público e até hoje é imensamente reverenciado, porque criou uma nova modalidade de filme, entrou com uma expectativa completamente diferente, até uma estética um pouco diferente do que já existia antes, é o famoso O Sexto Sentido, né? O Sexto Sentido, em 1999, eu considero sinceramente, 99 foi um ano muito bom de cinema, tá, gente? Bom. Qualquer dia eu vou fazer aqui uns vídeos falando os melhores filmes por ano, filmes que, como eu digo para vocês, filmes que já estão consolidados, filmes que já passaram por todo o julgamento da história e já estão mais do que aprovados e são satisfação garantida. Se você não viu, pode assistir que você vai adorar, tá? E eu não tenho a menor dúvida, eu tenho até uma sensação de que O Sexto Sentido foi o melhor filme de 1999. O melhor filme, tá, gente? E olha que foi um ano com uma concorrência pesada mesmo. Tem vários filmes bons. Se eu não me engano, é o ano também de Estigmata, que é um filme que eu também gosto muito, mais ou menos no mesmo gênero, que é muito bom. Bom, então em 99 ele debutou aquele filme extraordinário, que marcou demais a carreira do Bruce Willis e do ator, né, do menino que via fantasmas, né, que via gente morta, né, aquela famosa frase I can see dead people, né? Eu posso ver pessoas mortas, e é um grande mistério conduzido por um mestre da narrativa, do suspense, né, que leva você até o final do filme para depois realmente dar um soco na boca do estômago. Eu não vou fazer referências mais detalhadas à história, porque pode ser que você não tenha assistido ainda, e não deixe de assistir O Sexto Sentido, que é um filme, na minha opinião, obrigatório para todo mundo, mas principalmente para quem gosta de filme de mistério, suspense e terror e cinema de uma forma geral, né? Vamos lá. Depois, ele lançou, no ano seguinte, ele lançou o Unbreakable, que infelizmente no Brasil ganhou aquele título horroroso que é Corpo Fechado. Corpo Fechado é um título absolutamente lamentável, mas infelizmente no Brasil a gente tem uma tradição de fazer traduções absolutamente lamentável. Unbreakable seria inquebrável.
a tradução literal, e seria perfeita, inquebrável. É isso que o personagem é. O personagem descobre que ele é inquebrável, né? É absolutamente sensacional. É um filme com uma estética brilhante, com uma narrativa muito empolgante e muito surpreendente. E, na minha opinião, a melhor análise sobre a criação de um herói, de um super-herói. Pela primeira vez na vida eu vi uma narrativa adulta, uma narrativa séria, que fala da criação de um personagem superpoderoso, né? É absolutamente impecável a avaliação, a narrativa, o paralelo que ele faz aqui nesse filme com o universo das histórias em quadrinho. Ele faz uma metalinguagem direta, ou seja, ele trabalha um super-herói que conhece histórias em quadrinho, digamos assim, né? Então, ele faz uma referência direta ao universo das histórias em quadrinho, e num filme absolutamente sério, num filme absolutamente para adultos. Não tem nenhuma pegada aqui para jovens, tal. É lógico que vai agradar todo mundo, mas é muito bem avaliado. E novamente aqui ele volta a trabalhar com o Bruce Willis, né? O Bruce Willis aqui também, e o Samuel L. Jackson também já aparece nesse filme. Esse filme, no futuro, geraria uma trilogia. Nesse momento aqui, eu tenho certeza que ele não estava imaginando que isso aqui seria uma trilogia. Mas no futuro isso aqui viraria uma trilogia das mais brilhantes do cinema. Daqui a pouco eu te conto essa história. Vamos para frente aqui. Depois, em 2002, ele lançou outro filme absolutamente sensacional. É o Sinais. Aí já ele entrou na escola dele, criou o gênero dele, invadiu claramente o mistério, o suspense, o terror. Já fica bem claro que essa é a praia do Shyamalan, e os Sinais é absolutamente sensacional, com o Mel Gibson, né? E com o Joaquim Fênix. O Mel Gibson, Joaquim Fênix, um filme claustrofóbico e que analisa uma coisa que há muito tempo não estava se abordando com tanta propriedade, como essa que é a questão dos extraterrestres. Então ele aqui vai fazer um trabalho completamente diferente de tudo que se fez antes, tá? Não tem nada a ver com o ET do Spielberg, nada disso, não. É uma pegada de mistério, suspense e terror. Então aqui você vai ter momentos absolutamente claustrofóbicos, assustadores e soluções brilhantes, que é outra coisa interessante, é quando o autor, que no caso também é o escritor, ele produz soluções brilhantes para os mistérios que ele mesmo criou. Tá? Então aqui não só você tem propostas e desafios de reavaliar essa questão dos extraterrestres, né? Depois de Guerra dos Mundos, por exemplo, que é uma das melhores abordagens dessa questão de extraterrestres. Aqui você vê uma coisa mais intimista, muito mais num universo muito mais fechado, né? Muito mais claustrofóbico, mas ainda assim abordando um tema mundial, né? Seria uma invasão de extraterrestres. É absolutamente sensacional. Se você não viu, pode notar aí, Sinais, maravilhoso. Muito bem. Depois de Sinais, ele vem com outro filme de mistério, suspense e até terror, brilhante também, que é A Vila. A Vila. Esse filme é de 2004. É um filme também sensacional. Por quê? Porque ele vai falar de uma comunidade, como se fosse uma comunidade Amish ou uma comunidade Mormon, aquelas comunidades isoladas dos americanos que não aceitam o progresso, a novidade, né? Eles querem manter aquela vida rural, pacata, tranquila. É uma das melhores abordagens que eu já vi sobre o tema, desde A Testemunha, lá do Harrison Ford, lá dos anos 80, se não me engano. Então, esse filme aqui tem uma pegada também extraordinária de mistério, suspense e terror, quando uma moça é obrigada a deixar a comunidade dela contra a vontade dos maiorais, né? dos anciãos, né? Que cuidam da vila, e ela é obrigada a deixar para tentar salvar a vida
do namorado dela, do amor da vida dela ali. Muito bom mesmo, excelente trabalho. Aqui ele já trabalhou novamente com o Joaquin Phoenix, que é um grande ator, né? Um ator maravilhoso. E aqui pela primeira vez, se eu não me engano, com a Bryce Dallas Howard. Nessa época aqui, bem novinha ainda, né? Bem novinha, muito bonitinha. A Bryce Dallas Howard, que faz esse papel da heroína improvável, completamente improvável. Você vai entender tudo assistindo aqui A Vila, do Shyamalan. Muito bom. Depois, em 2006, ele fez um filme que é um pouco mais difícil de todo mundo gostar. Esses que eu indiquei até agora, meu amigo, se você não gostar, é porque você não gosta do gênero do filme. Você gosta de uma outra coisa, você gosta de comédia, gosta de drama, gosta de romance e tal. Mas se você está nessa praia do MST, mistério, suspense e terror, esses que eu indiquei até agora são tiro e queda. Você vai cair, vai ficar sensacional. Esse daqui é A Dama da Água. A Dama da Água, ele quis abordar, dentro desse métier, dessa questão do mistério, suspense e terror, ele quis abordar aqui uma fábula, uma fantasia, tá? Mas só que trazendo mais para a realidade, que é a pegada que ele fez, por exemplo, no Unbreakable, né? Corpo Fechado, detesto falar esse nome, mas vamos lá. Corpo Fechado, quando ele pega um super-herói e traz para um mundo mais real. A mesma coisa ele vai fazer aqui com uma fábula, com a Dama do Lago, quando uma criatura especial, uma criatura diferente, aparece na piscina de um hotel, de um condomínio residencial, né? Num condomínio residencial, e o zelador do condomínio, basicamente, é que vai ter que destrinchar esse grande mistério. O que é que essa criatura veio aparecer na piscina do local onde ele trabalha, né? Então, é muito legal esse A Dama do Lago. Mas eu concordo que não é um dos melhores filmes dele. Esse filme aqui, porque ele tem uma pegada extremamente fantasiosa, é um pouco mais difícil de atingir ao público que está acostumado com os trabalhos anteriores dele. Mas eu, pessoalmente, gosto muitíssimo desse A Dama do Lago, tá? Depois de A Dama do Lago, vem o 2008, vem O Fim dos Tempos. Fim dos Tempos também é um filme absolutamente sensacional. Tem uma abertura assim antológica, inesquecível. Eu, quando vi o trailer desse filme, eu já fiquei louco para ver o filme na época 2008, né? A gente já via muito cinema, né? Ia muito ao cinema. Hoje em dia a gente não vai muito mais ao cinema, né? E em inglês, The Happening, seria o acontecimento, né? Ele deixou bem aberto. Aliás, ele é muito típico do Shyamalan, os títulos com uma palavra só. Você vai ver que isso é prática uma tradição. O sexto sentido, não. Agora você pode notar aqui, ó, um título, Sinais. Nada além disso, né? Aquela coisa bem lacônica. Unbreakable, né? O Corpo Fechado, Unbreakable, só isso. O título é sempre uma palavra só, uma coisa lacônica, minimalista, né? Bem simplesinha mesmo. A Village, The Village, ponto. Não tem que, sabe, o título tem que dizer o mínimo possível. Você tem que se interessar em ver o filme, né? E A Dama da Água, não, aí ela é um nome, o título é maior, é Lady in the Water, que é o título. A tradução foi legal. Mas ele continua aqui com The Happening, o acontecimento. Aqui, na cena de abertura, uma construção, uma obra, um prédio está sendo construído, os andaimes, aquela coisa toda, os operários trabalhando, e de repente começa um bate-papo, assim, muito simples, muito típico, né, do local, e de repente começa a cair um operário lá de cima e morre. E depois começam a cair os outros. É uma chuva de operários que vão se suicidando. Né? É uma coisa de louco e muito impressionante, muito bem executado por ele, que é O Fim dos Tempos. Tá? Aqui eu tenho que dizer para você o seguinte, eu acho esse filme também excelente, tá, gente? Excelente mesmo. Mas eu concordo que esse filme aqui tem um problema muito, muito grave, na minha opinião, que é o Mark Wahlberg. O Mark Wahlberg é um ator que não me agrada,
nunca me agradou e nesse filme ele também não me agrada. Ele deixa de desejar e o próprio Shyamalan não conseguiu tirar dele o máximo dele, não. Ele chega a ser um personagem meio dúbio, meio tíbio. A gente não tem muita certeza do que ele está sentindo, de como ele está, porque que ele até as piadas dele, até os momentos de humor dele, que ele faz algum humor assim um pouco sarcástico, devido não sei, a dificuldade do Mark Wahlberg de imprimir o personagem, às vezes a coisa fica frágil, fica muito tênue. Então esse filme aqui, apesar de eu considerar a história dele absolutamente sensacional, muito boa mesmo, ele carece de interpretações um pouco mais duras, um pouco mais fortes, um pouco mais intensas. Mas a narrativa é absolutamente impecável, a direção muito boa mesmo, e vai te levar até o final do filme com facilidade, tá? E agora, é também um filme em que ele não está preocupado em dar uma solução para você. Ele vai resolver o filme, mas não vai te dar uma solução clara e objetiva. Então, você é daquelas pessoas que gostam daqueles finais muito claros, muito objetivos, muito pontuais, esse filme vai te deixar um final um pouco aberto. É o famoso final aberto. Você vai ter que deduzir mais ou menos o que foi que aconteceu ali, tá? Mas não tenha dúvida que o filme é muito bom mesmo. Eu daria uma nota 9 para ele aí, como eu daria para Dama d'Água, também eu daria nota 9. Depois vem um filme dele, que eu não tenho aqui, eu não tenho ele em Blu-ray, porque não me interessou. É O Último Mestre do Ar. O Último Mestre do Ar de 2010 é, na verdade, ele tentando abordar vários públicos, atingir vários em seus filmes, atingir vários filmes. Ele aí quis fazer uma fábula infantil. Ele quis fazer um filme para crianças, só que com uma pegada de Shyamalan, com uma assinatura de Shyamalan. Não é um filme da Disney, é um filme com uma pegada mais intensa, mais forte, que leva o garoto, a menina, o menino que assistia a pensar um pouco mais na história, e é muito próprio, é muito, vamos assim dizer, muito respeitoso com o livro original, tá? Então, O Último Mestre do Ar é um bom filme, na minha opinião, um bom filme, porém não vai atingir o mesmo público desses outros que eu indiquei. Esses outros que eu indiquei vão pegar pessoas de 15 aos 100 anos de idade, tá? Esse, o Último Mestre do Ar, o Último Grande Mestre do Ar, se não me engano, ele é bom, mas é bom até uns 18 anos. Depois disso, ele é um pouco fraco nesse sentido, tá? Depois ele fez um filme que é o mais complicado, na minha opinião, que é o que eu menos gosto. Eu acho que é o filme dele que eu menos gosto, que é o Depois da Terra, com o Will Smith e com o filho dele, né? Com o filho do Will Smith, em que ele faz uma ficção científica. Dessa vez, você vê que ele já abordou vários temas sutilmente diferentes, mas todos eles trazendo para dentro do mistério, suspense e terror. Então ele faz o Depois da Terra em 2013, que ele aí vai fazer uma ficção científica, porém é um filme um pouco mais lento, um pouco mais arrastado. Então esse filme é o que eu considero uma nota 7 dele. Não me agrada muito esse filme aí. Eu, inclusive, não indicaria como um dos que você tem que assistir. Esse eu realmente não indico. Bom, aí depois ele se recupera plenamente, mas completamente, até se supera, né? Porque ele fez na sequência aí O Fim dos Tempos, que pecou um pouquinho de nada em algumas coisas. Depois O Último Mestre do Ar, que é direcionado a um público mais infanto-juvenil. E depois ele fez Depois da Terra, que, na minha opinião, ele não conseguiu resolver bem o filme. Aí ele se recupera totalmente, voltando a fazer o que ele sabe fazer de melhor, que é o mistério, suspense e terror com A Visita. Um filme que está passando muito despercebido das pessoas, mesmo de quem gosta do Shyamalan, de repente deixou passar A Visita. E A Visita, gente, é um dos melhores filmes dele, porque ele volta a fazer aquele filme que eu considero claustrofóbico, tá? E é também sensacional, tá? A Visita. Tá? É a história de dois meninos, um casal de meninos, que vivem com a mãe e que não conheceram os pais dela, não conheceram os avós. E aí a mãe combina com os avós deles fazerem uma visita. Aí, mais uma vez, ele com o título de uma palavra só, né? The Visit, que eu acho isso maravilhoso, né? Vai ver o filme, você vai entender aí. E geralmente é um filme assim muito bucólico, um título assim muito bucólico, né? A Visita. O que quer dizer a visita? A visita não diz nada, né?
mas é por aí mesmo. E aí os meninos vão conhecer os avós e a surpresa vai ser extraordinária, extraordinária. E é um filme, primeiro, muito bem interpretado. Os dois garotos aqui estão absolutamente sensacionais. Deixa eu até ver o nome deles aqui. Não vou achar aqui agora. Enfim, os dois atores garotos aqui são sensacionais, estão muito bem dirigidos, são bons atores e estão bem dirigidos, e também os avós também estão muito bem dirigidos, são dois atores assim sensacionais mesmo. Então tá muito legal, é o que eu digo, se passa tudo basicamente dentro de uma casa, é uma casa simples, uma casa suburbana, não tem nada demais, mas a surpresa é a cada momento. Ele cria diversos momentos de suspense, de susto e um grande mistério que só vai se resolver no final do filme. Esse filme aqui é absolutamente brilhante. Se eu pudesse, eu dava mais do que nota 10 nesse filme aqui. Eu acho absolutamente sensacional esse filme. Vamos lá. Depois de A Visita, ele voltou. Aí foi quando ele resolveu criar a famosa trilogia. A famosa trilogia que aí se define em Fragmentado. Essa minha edição aqui está em outra língua, porque essa edição em Blu-ray que eu consegui, ela é russa, alguma coisa assim do tipo. É lá do leste europeu, tá? Mas é o Fragmentado, Split, em inglês, Split, de 2016, tá? 2016. E aqui, se ele tinha criado um herói de história em quadrinho no nosso mundo, no mundo real, lá no Unbreakable de 2000, aqui ele vai criar o vilão perfeito, o vilão ideal, né? E é absolutamente sensacional essa continuação que ele faz dessa análise. Isso é praticamente um trabalho de análise do universo dos super-heróis, tá? E aqui eu tenho o James McAvoy fazendo um dos papéis mais brilhantes da vida dele, o segundo professor Xavier, né? O professor Xavier dos X-Men, que é o James McAvoy, fazendo um grande ator, um ator espetacular, quase tudo que ele fez bem feito, mas aqui ele se supera, sinceramente, espetacular ele fazendo aqui o Fragmentado, tá? Quando ele, um doente mental, vai se revelando aos poucos uma maldição, né? Uma maldade, a raiz da maldade que está nas múltiplas personalidades de um doente mental, tá? É absolutamente fantástico. Se você gosta do universo de super-heróis, você vai babar aqui com o Fragmentado, tá? Não deixe de assistir, 2016. Depois do Fragmentado, aí ele já embarcou direto no final da trilogia. Faltava ele criar o vilão intelectual, né? A trilogia começou com Unbreakable, o Corpo Fechado, lá em 2000, continua em 2016 no Fragmentado, e aí vai se encerrar em 2019 através do Vidro. Vidro é também um filme sensacional, que arremata com perfeição a trilogia, tá? Ele, na verdade, aqui o que ele faz? Ele recupera os personagens principais do Unbreakable, do Corpo Fechado, e junta com o vilão fortão, poderosão, lá do Fragmentado. Então aqui surge o Vidro, que na verdade o Vidro é o personagem, digamos assim, o antagonista do herói lá no primeiro filme, no Corpo Fechado, né? Aqui ele recupera, ele volta à cena, e aí agora apoiado pelo personagem do Fragmentado e, logicamente, contra o herói do Unbreakable, do Corpo Fechado. Aí volta o Bruce Willis aqui, volta o Samuel Jackson, juntos com o James McAvoy, e também a personagem da... Como é que é o nome dela? Oh, meu Deus. Anna Taylor-Joy. A personagem da Anna Taylor-Joy, que surgiu aqui no Fragmentado, um trabalho também maravilhoso da Anna Taylor-Joy, que aliás é outra atriz relativamente nova, que também tem feito um trabalho maravilhoso. Então, aqui ele arremata tudo aqui e dá fim aos personagens. Apesar de que esse negócio, né? O fim nunca é totalmente o fim quando o cara é absolutamente genial. Bom,
Além desses filmes, e vídeos infelizmente está um pouco longo, mas eu não posso, a carreira do Shyamalan não é pequena, então eu tenho que encerrar aqui, digamos assim. Depois do filme Vidro, que é de 2019, em 2021 ele lançou o Old. 2021 ele lançou o Old, que no Brasil ficou conhecido como Tempo. É um filme que se passa na praia, e uma praia onde você envelhece numa velocidade muito maior do que o normal. Então a pessoa chega numa determinada e rapidamente ela vai envelhecer naquela praia esquisita, aquela praia misteriosa ali. É um filme que eu acho que não ficou totalmente bem resolvido. Ficou faltando alguma coisa naquele filme ali, mas é um bom filme. Mesmo assim eu daria uma nota 9 para ele, porque ele tem uma solução, um fechamento bem interessante, né? Aquele filme do O Grande Mistério que te obriga a ir até o final do filme. Então, eu indico o filme Tempo também, tá? Mas não dou nota 10, dou uma nota 9 para ele. Depois, em 2023, ele lançou o Batem a Porta, e ele volta àquele filme mais claustrofóbico, o Old é completamente diferente disso, o Tempo, né, de 2021, e em 2023 ele volta com o Batem a Porta, novamente num filme bem claustrofóbico, que se passa totalmente dentro de uma cabana, onde pessoas misteriosas chegam avisando de uma grande tragédia que está para acontecer e que eles precisam agir. Aquelas pessoas que moram ali precisam decidir o futuro da humanidade, o futuro do mundo. Ali eles são como se fossem emissários de uma força superior que pede a eles para interferir no destino da humanidade. É bem grandiosa a ideia, mas o ambiente é bem restrito, bem pequeno, bem claustrofóbico mesmo. Eu também considero um filme muito bom. É um filme que tem algum probleminha, na minha opinião, só de interpretação novamente. As interpretações, às vezes, ficam um pouco frágeis. Então eu também indico o filme, sem dúvida nenhuma, Batem a Porta, só não dou nota 10. Eu dou uma nota 9 para ele com louvor, tá? Porque é um bom filme. E em 2024 ele faz outro filme absolutamente brilhante, absolutamente sensacional, 2024, que é A Armadilha, que também é uma história absolutamente diferente de tudo que ele fez até antes, porque as histórias dele nunca se parecem em nada, são totalmente independentes entre si, logicamente, exceto a trilogia, né? Mas os outros são totalmente independentes. E ele faz uma coisa absolutamente genial, que é um cerco policial num show de rock, um show de música pop, né? Rock não, desculpa, gente. Um show de música pop, onde uma menina quer muito ir assistir e o pai dela vai levar. E ali existe, na verdade, uma armadilha, um cerco para pegar um serial killer perigosíssimo, que já matou muita gente, inclusive ele está mantendo gente presa, né? Ele sequestrou e está mantendo uma pessoa presa. É absolutamente genial, toda a condução da narrativa, as interpretações absolutamente sensacionais. A filha, uma das filhas do Shyamalan, faz o papel da artista pop, né? Que está lá cantando, aqueles shows de música pop para garotada, né? E ela está lá cantando e tal, e ela trabalha muito bem, um ótimo desempenho da filha do Shyamalan, realmente muito legal. Também indico e também dou nota 10 para A Armadilha, tá, gente? Além disso, eu não posso deixar de falar de duas produções, duas criações, mas não execução plena, né? Que é uma série, Wayward Pines, que é criação e produção do Shyamalan, mas ele não dirige todos os episódios, logicamente. Eu acho que tem 2 anos ou 3 anos, mais ou menos, vale a pena, é interessante. E principalmente uma série que eu já falei diversas vezes aqui, que é o Servant. Servant é absolutamente perfeito, incrível, sensacional. Eu já falei várias vezes aqui aquela história de uma mãe que sofreu um grande trauma depois que o filho dela nasceu, um grande trauma que leva a situações absolutamente surpreendentes e inesperadas. Servant é sensacional, e criação, produção e até direção em algum episódio do Shyamalan. Tá, gente? Esse vídeo ficou muito mais longo do que eu gostaria, mas se você chegou até aqui, deixa o seu gostei ou não gostei. E eu vou gravar uns vídeos menores falando independente de cada um desses filmes e botar nos shorts, para se você precisar lembrar de algum dos filmes dele. Agora,
são filmes satisfação garantida. Não tem como errar. Você vai gostar, pode apostar. Não deixa de se inscrever no canal e até a próxima.